Fala galera do canal Apangé, no vídeo de hoje falaremos sobre os métodos de levantamento topográfico. Primeiramente, o que é o levantamento topográfico? O levantamento topográfico, o termo dele, ele refere-se à análise e à descrição topográfica de um determinado terreno. Esse trabalho também pode ser chamado de levantamento planialtimétrico ou planimétrico e pode ser definido em termos técnicos como um conjunto de operações com a finalidade de determinar a posição relativa de pontos na superfície terrestre. O levantamento topográfico ele é um conjunto de medições que são realizadas em um termo com o objetivo de representar na planta ou na carta todos os acidentes geográficos e todas as medidas entre os pontos notáveis existentes. E quais são os tipos de levantamento topográfico? Nós temos o planimétrico, onde o levantamento topográfico planimétrico, também chamado de planimetria, ele se caracteriza pela medição das projeções horizontais que definem uma área. Esse tipo de levantamento ele é usado principalmente para determinar os limites de um terreno. Por isso, é fundamental que exista um estudo profissional para avaliar qual o melhor trabalho a ser desenvolvido dentro das características do terreno e também das necessidades do cliente. Nós temos o levantamento altimétrico, onde esse levantamento ele consiste na definição das alturas de um terreno. Esse método, conhecido por altimetria, ele registra o grau de declividade de um terreno. As curvas de nível são representações em plantas baixas dos pontos de um terreno que apresentam uma mesma altura. Ao conectá-los por meio de linhas, essas curvas elas são obtidas. Desse modo, a principal função de uma altimetria é representar o relevo de uma área, a informação fundamental para o entendimento das características de um terreno. E o levantamento planialtimétrico, onde esse estudo ele traz informações sobre a diferença do nível do terreno. Esse tipo de trabalho ele consiste na união entre os levantamentos planimétrico e altimétrico. Este método ele permite tanto a medição das projeções horizontais quanto das diferenças de alturas do relevo. E, portanto, ele gera um mapeamento mais completo. E por que se deve fazer o levantamento topográfico? O levantamento topográfico ele é muito importante para a execução de qualquer obra e deve ser realizado, e se possível, antes mesmo da compra de um terreno. E para evitar situações em que um vendedor de um terreno ele possui o documento de um imóvel que consta uma área maior ou menor da que realmente existe, ou ainda, para evitar problemas com a localização exata, é importante realizar este estudo com um topógrafo de confiança. E no caso de construções, é necessária análise prévia para saber se a construção está com as medidas adequadas em relação ao terreno escolhido e se o posicionamento ela condiz com o projeto. No caso de uma construção de casas, por exemplo, que ocorre em terreno desnivelado, é importante saber como o terreno ele se comporta para tornar o sistema de abastecimento hídrico mais eficiente, evitando problema no imóvel relativos a pontos de pressão baixa da água e de abastecimento. O levantamento topográfico ele pode ainda ser realizado em faixas de domínio, postos de combustíveis, conjuntos habitacionais, postos de monitoramento, sondagens, aterro, pedreiras, escolas, PCH, rede de saneamento e esgoto, redes energéticas, rodovias e áreas urbanas e rurais. Também é muito importante para áreas onde existam o movimento da terra e necessitem de monitoramento constante. O levantamento topográfico ele visa gerar um modelo da porção da terra, subterrânea ou superficial, que se tornará a planta do local onde será realizada a obra. O processo é dividido em fase de coleta, processamento e tratamento de dados, disposição e gerenciamento das informações coletadas, que irá compor o relatório e planta da área. Quem realiza o levantamento topográfico? O profissional responsável por fazer essas medições é um topógrafo. É esse profissional que determina as localizações dos pontos importantes com o intuito de marcar as referências de níveis. O topógrafo, além de realizar o projeto topográfico, ele trabalha no acompanhamento da execução da obra, verificando se a obra ela está de acordo com o esperado,
Isto é, ele é responsável por indicar se a construção está posicionada no local correto, conferindo com segurança toda a construção, seja na fase inicial ou no acompanhamento do trabalho. E como funciona o processo do levantamento topográfico? O método mais utilizado para o levantamento topográfico é a geotecnologia, capaz de medir ângulos e distâncias por meio do taqueômetro, conhecido como estação total. Já o scanner, que é semelhante ao taqueômetro e que faz 400 medições por segundo, ele é utilizado para criar modelos tridimensionais. Também pode ser utilizado o sensoriamento remoto, o imageamento por satélite, a aerofotogrametria e o posicionamento por GPS. Existe ainda a fotogrametria terrestre ou aérea, que usa filmes fotográficos ou imagens digitais feitas com câmeras específicas. As medidas são calculadas por meio de medições lineares e angulares, que fazem a ligação dos pontos descritores dos objetos a serem representados com posterior processamento em modelo matemático adequado. Além de levantar as medidas, no levantamento topográfico também podem ser levantadas questões temporais, como a análise da resposta do solo antes, durante e após a incidência de chuvas. Em alguns casos, é preciso inclusive realizar o acompanhamento do volume de terra removida ou depositada no terreno. O levantamento topográfico ele deve estar presente em todas as etapas da obra, com a análise prévia do terreno, mesmo antes do desenvolvimento do projeto, e passando pela marcação e implantação das fundações, construção de paredes, sistema de drenagem de água, entre outras funções. E o profissional que fez o levantamento, ele pode e deve acompanhar a construção e seu desenvolvimento. Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo falaremos sobre o desenho topográfico. E no mais, se inscreva no canal da Pangeia e nossas redes sociais, dê um like se você gostou desse vídeo e ative o sininho de notificações. E mais uma vez, muito obrigado e valeu!